Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso para a gente trazer aí algumas novidades, notícia boa para você, torcedor do Botafogo. Jogador que está jogando bem tem que renovar com o clube. Clube que tem dinheiro, agora o patamar muda, né? Não tem essa mais de temer o mercado, vão tirar o jogador daqui, nada disso. Canu, que vem jogando muito bem nesse Campeonato Brasileiro, renova com o Botafogo até o final da temporada de 2025. Faltava a aprovação do John Textor. John Textor assinou, aprovou. O Botafogo faz um novo contrato com o zagueiro Canu até 2025. O zagueiro de 25 anos vai ficar mais 2 temporadas no glorioso Botafogo. E vamos falar de mais outros assuntos, mas só depois da vinheta. Quero agradecer a todos vocês, somos mais de 59 mil inscritos, já estamos batendo aí a marca de 59.200, contagem regressiva para esse número marcante, para nós emblemático, que é chegar a 60 mil inscritos ainda nesse mês de maio. Por isso, eu peço a você, deixa o like no vídeo, está assistindo, não é inscrito, se inscreva no canal, coloque seus comentários aí nos assuntos que a gente for tratando e nos siga também lá no nosso Instagram, nos siga também lá no Twitter, tá aqui o meu Twitter, tá aí o Twitter do Michael Martins, e a gente agora vai falar de Botafogo. E antes de falar da renovação do Canu, nós vamos trazer aí alguns pontos importantes sobre o nosso fogão. Bom, agradecer a todo mundo que votou. Gatito Fernandes foi eleito o jogador da rodada. A gente vinha falando, né, até um vídeo interessantíssimo da Aline Bordalo lá no canal Botafogo Nela, sobre a questão do problema do Gatito. O que estava acontecendo com o Gatito Fernandes? E a maioria das pessoas achava que era um problema de autoconfiança. A autoconfiança se recupera com grandes jogos, grandes atuações, jogos decisivos. Não é contra o Juventude que você recupera a autoconfiança. Se recupera a autoconfiança com grandes clássicos, com estádio lotado, com partidas decisivas e partidas emblemáticas. Esse jogo contra o Flamengo, ele marca aí o fim de um tabu, o fim de uma escrita, marca muita coisa. Então o Gatito Fernandes não teria melhor oportunidade para se sagrar o melhor jogador em campo e o cara da rodada no Campeonato Brasileiro. Então, parabéns ao Gatito Fernandes, parabéns a todos que elegeram o nosso goleiro como o melhor jogador da rodada no Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom, porque agora a gente não ganha só um goleiro para o elenco, né? A gente ganha simplesmente um dos melhores goleiros do Brasil de volta à meta do Botafogo. E falando ali do setor defensivo do Botafogo, a gente precisa comemorar essa renovação do Canu com o Botafogo. Muita gente, e eu até me incluo, tá? Critica positivamente até aquelas críticas construtivas ao Canu, porque a gente sabe que, diferente de outros jogadores, o Canu é um rapaz que veio da base, que conhece o Botafogo, que conhece a estrutura do Botafogo, que está no Botafogo aí há muito tempo, mais de uma década. A gente sabe o quanto o Canu pode oferecer. Então as nossas críticas ao Canu no início do ano passado, mesmo em 2020, era nessa questão técnica, porque o Canu, jogando improvisado na esquerda, ele entregava algo até muito razoável para um zagueiro que estava jogando improvisado. O problema é que quando o Canu não jogava ao lado de alguém que lhe desse segurança, por exemplo, a zaga Canu e Carli foi uma zaga que deu a segurança necessária para o Botafogo subir sem sustos, né? Mas quando o sarrafo do torneio aumentou, o Botafogo pegou adversários um pouquinho melhores, a dupla de zaga já não estava legal, o Canu já não estava jogando bem pela esquerda, e aí começam aquelas críticas, né, que ele precisava se dedicar mais na marcação, estava muito afobado, enfim, atabalhoado. E é um jogador que a gente cobra porque a gente sabe que pode entregar. O Canu é um cara que eu acompanho desde 2016. Então eu sei que o Canu pode entregar muito mais do que ele vinha entregando. E é claro que um treinador inteligente, que sabe falar assim, pô, cara, olha só, você tem que jogar aqui, o teu lugar é aqui, você não vai jogar improvisado não, né? Então isso aí é muito importante porque você acaba ganhando potencialidades, né? Você acaba ganhando o atleta nesse sentido. Então Luiz Castro, inteligentemente, trouxe um zagueiro para jogar na esquerda, né? O Botafogo ainda está mirando um zagueiro para jogar na esquerda, para pelo menos ali fazer uma sombra, nem fazer sombra, completar mesmo o elenco precisa ser forte em todas as posições, né? E o Canu é um jogador que naturalmente joga pela direita.
E ele se deu muito bem ao lado do Vitor Cuesta. Ao que parece, nós encontramos, o Luiz Castro vem encontrando o setor defensivo perfeito para a temporada, né? E você está contando com outros zagueiros de qualidade. O Felipe Sampaio tem suas qualidades e o João Carlos a gente já conhece. O Botafogo está interessado no Gemerson. Nós temos o Klaus aí que precisa provar, de repente essa partida contra o Ceilândia pode ser boa para o Klaus, provar aí que pode ser útil no elenco do Botafogo, mas a renovação com o Canu, o Michael Martins, eu queria até fazer uma homenagem ao Canu, porque essa renovação com o Canu ela é emblemática desse novo momento do Botafogo. O Canu é um cara que passou por vários momentos distintos com a camisa do Botafogo. Esse momento começa a aparecer para o Brasil e para o mundo e para a torcida em 2016, né, quando ele faz um Campeonato Brasileiro Sub-20 muito bom e ao lado do Marcelo Benevenuto é a zaga campeã do Brasil, inclusive contra o Corinthians, naquela vitória por 2-0, o Canu faz um gol. Né, o Canu faz um gol importante, um gol importante ali para a conquista do Botafogo na casa do Corinthians. Michael Martins coloca aí o gol do Canu. E diferente do seu companheiro de zaga, que acabou sendo utilizado na Libertadores, que subiu para o profissional mais cedo, o Canu até participava de algumas partidas, era relacionado, mas não era tão utilizado quanto o Marcelo Benevenuto. E só em 2020 é que a gente foi realmente conhecer o Canu. Realmente conhecer o Canu. E aí, com aquele elenco, que é o pior elenco da história do Botafogo, de 2020, né? E infelizmente o Canu estava lá, mas a gente pôde acompanhar no acesso total como o Canu se incomodava, diferente de outros jogadores. A gente nunca viu o Canu em locais inadequados no momento em que o Botafogo vivia. O momento que o Botafogo passava era um momento de crise, tinha muito jogador que estava na farra, estava na festa, não estava nem aí. O Canu não era um desses jogadores. Ele se declara incomodado com muita coisa que acontecia, inclusive em vestiário. Né? Quem acompanhou o Acesso Total viu isso. E ele, durante toda a temporada de 2021, falava de tirar um caminhão das costas. Então era um cara que nasce para o futebol brasileiro no Botafogo, vencedor, com um título de campeão brasileiro sub-20, mas começa a aparecer no profissional como um cara que é perdedor, como um cara que foi rebaixado. E no momento da 14ª colocação na Série B, a situação começa a ferver, e ferve para aqueles que estão há mais tempo. Né? E o Canu estava lá, o Canu sabe disso. Né? Como o Sandro, em 2003, o Sandro sentia mais que todo mundo, porque o Sandro participa do rebaixamento de 2002. Né? Então o Canu teve um papel muito parecido ali com o do Sandro. Né? E o Canu consegue, ao lado do João Carlos, encontrar-se e a zaga perfeita do Botafogo para que esse acesso acontecesse sem tantos sustos. Mas o Canu não é um zagueiro que fazia gols, né? E esse ano de 2022 tem sido muito importante para o Canu, porque o Canu não só está se encontrando profissionalmente no Botafogo, como também está fazendo gols. Ele fez um gol importantíssimo contra o Madureira, foi o primeiro da virada do Botafogo, estava 2-0 o Madureira, o Botafogo virou para 4-2, né? Ele fez um gol importante contra o Fluminense. É sempre bom você fazer gol em jogo grande, né? O Botafogo não venceu essa partida, mas ele abriu o placar para o Botafogo e fez 2 gols com o estádio cheio contra o Ceilândia, que é sempre muito legal, é sempre muito bacana você fazer gol com o estádio cheio. Ele fez 2 gols na vitória de 3-0 sobre o Ceilândia. Tem 4 gols, o Canu está com 25 anos, tem muita lenha para queimar. Eu sou um entusiasta, acho que esse menino tem tudo a ver com o Botafogo e torço muito para que construa uma história de muitas vitórias e muitos títulos aqui com a gente. Bom, meus amigos, sobre a torcida do Botafogo, nós somos aí a 2ª maior média de torcida do Campeonato Brasileiro, né? Com 2 jogos apenas. Vamos ter o jogo contra o Fortaleza, então eu faço uma convocação geral para você que é sócio-torcedor. Adquira os seus ingressos. Mais de 5 mil ingressos já foram adquiridos pelos sócios-torcedores. Ingresso contra o Ceilândia, por volta de 15 mil ingressos adquiridos. Eu estou sonhando que até quinta-feira a gente vai ter adquirido pelo menos 35 mil ingressos. Esse time merece a lotação máxima. Quem puder, quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, esteja lá com a gente, Botafogo e Ceilândia. E contra o Fortaleza não tem desculpa. Tem que ser lotação máxima. Tá certo? Bom, gente, eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Saudações alvinegras. Fui!